Graça e paz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto de oração da igreja. Nós vamos nesse momento ouvir um prelúdio musical. Amém. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham neste culto de oração. Lembrar você que você tem que fazer aquilo que sempre pedimos, que é dar o seu like e compartilhar esse culto com outras pessoas que irão participar também. Quero saudar aqueles que estão em casa, pedindo que Deus nessa noite nos traga revelação, nos traga instrução, nos traga alegria, conforto ao coração. Quero convidar você para a leitura bíblica desta noite, que está no Salmo 84. Após a leitura deste salmo e da oração, nós iniciaremos um momento de louvor. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Que Deus aplique esta palavra no coração e na mente de todos nós. Nós iremos cantar nesse instante um louvor que diz: ouve-nos, ó Deus, nossa oração. Inclina-te a nós e dá-nos a paz. Amém. Ouve-nos, ó Deus, nossa oração. Inclina-te a nós e dá-nos a paz. Amém. Glória a Deus. Você ainda vai participar do louvor desta noite, cantando conosco o hino 148 do cantor cristão. Bendita hora de oração.
e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior lamentação. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro a teu Senhor. Evita a hora da aflição, os dias maus, a tentação. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, os liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de ilusão. Desejo a vida que finar com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então serás só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Amém. Louvado seja Deus. Ainda iremos cantar um hino que tem a ver com o que nós iremos meditar nessa noite. É o 328 do cantor. Sossegai, mestre, o mar se revolta. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá
sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem ali. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem lá acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor veio o céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a mudança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Glória a Deus. Ainda iremos cantar para satisfazer o coração da gente que deseja ser pacificado. Nós iremos cantar o hino da harpa cristã. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. 367 da harpa cristã. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da
montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os tempos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, do deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse texto que nós acabamos de cantar, ele está na Bíblia. Por isso eu convido você mais uma vez a ler a palavra de Deus comigo, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo amado de Jesus, capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, do 22 ao 36, está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma.
e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as partes, todas as terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Aleluia, amém. Deus aplique esta palavra ao coração e entendimento. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Após a oração, nós faremos uma breve meditação deste texto. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento de louvor, de adoração, por esse instante que abrimos a Tua palavra. Muito obrigado porque temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo que está presente aqui conosco, Ele nos conduza nesta meditação e Ele mesmo nos abra a mente para o entendimento. Não permita que absolutamente nada perturbe esse instante de ministração, com distrações, que a nossa mente se conserve fixa, firme em Ti, Senhor. É a minha oração com ações de graças, em nome de Jesus, amém, amém. Muitos são os milagres de Cristo, mas todos eles, sem dúvida nenhuma, nos conduzem a um crescimento, a uma experiência maior com Ele. Milagres ainda acontecem hoje. Milagres fazem parte da vida de todo aquele que crê em Jesus, de todo aquele que crê na Sua palavra. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um outro semelhante a esse, também registrado nos Evangelhos, que diz que Jesus estava com os discípulos no barco e que ele estava muito cansado e adormeceu, e então as águas começaram a ficarem revoltas, o mar ficou bravio e ele dormia tranquilamente sobre uma almofada, enquanto os discípulos estavam perturbados com aquele instante. E em dado momento um deles foi até Jesus e acordou Jesus e disse: mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus, levantando-se do seu descanso, censurou a falta de fé daqueles discípulos e disse que eles não tinham fé. E no mesmo instante ele ordenou ao mar que se acalmasse, e o vento calou a sua voz e as águas tranquilizaram-se, e eles ficaram admirados do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. O milagre parece com esse, mas são dois momentos distintos, são duas experiências no mar, no barco, mas de uma forma um pouco diferente. E nesta experiência que nós lemos, nós ficamos muito interessados em descobrir fatos ou detalhes que na outra experiência não estão. Por exemplo,
quando eles terminaram de fazer o que eles estavam fazendo, depois do milagre da multiplicação, os versos de 13 a 21 deste capítulo, fala que Jesus multiplicou os pães e deu uma grande multidão para comer. Que coisa linda! O povo estava faminto e Jesus perguntou quantos pães tinham ali e quantos peixes, e apenas 5 pães e 2 peixes foram apresentados, e ele pediu que trouxesse até ele, e ele orou e agradeceu e mandou que repartisse o pão e o peixe, e toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças, quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, deveria ter o dobro disso aí, deveria ter de 10 a 12 mil pessoas, e todas elas foram alimentadas e se satisfizeram. Então Jesus, quando ele está presente nas situações de crise, nas situações de necessidade, ele opera um milagre. Basta que nós ofereçamos esta oportunidade a ele. Assim como aqueles homens queriam ver algo diferente acontecer, eles não tinham como fazer o milagre, mas ali estava alguém que poderia fazer o milagre. Então foram até ele e apresentaram os pães e os peixes. Terminado esse milagre, Jesus ordena aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para outra banda do mar de Genezaré. E ele foi despedir a multidão. Os discípulos obedeceram e ganharam o mar. E quando ele despediu a multidão, ao invés dele procurar um outro barco para acompanhar os seus discípulos, que já estavam em mar aberto, ele subiu e foi para um monte orar. E o texto diz assim, no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Quer dizer, os discípulos prosseguiram no comando dele, vão na frente, peguem os barcos e vão. E eles foram, e Jesus ficou lá conversando com a multidão e despedindo cada um para a sua casa. Quando ele olhou, os discípulos já não estavam mais ali, porque tinham ido na frente. Ele calmamente subiu o monte e foi orar. Jesus foi estar com Deus. Depois daquele momento de operar um milagre para 5.000, mais de 5.000 pessoas, eram quase 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Se você multiplicar esse 4.000 vezes 3, mulheres e crianças, você terá um número de 12.000 pessoas. Então foi um trabalho, humanamente falando, extenuante, cansativo. Mas Jesus precisava de estar em comunhão com o Pai. Ele subiu para o monte para orar, e os seus discípulos ganharam o mar. Determinada hora da noite, os discípulos estavam lá açoitados pelas ondas, enquanto Jesus orava. E o verso 24 diz assim: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite. O dia judaico é diferente na contagem das horas para o dia de nós ocidentais. A noite é dividida em 4 vigílias, cada uma de 3 horas. A primeira vigília tem início às 6 da tarde, vai até às 9 da noite. A segunda vigília, de 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília, das 3 da madrugada até às 6 da manhã. Então, aí está a noite dividida. Se era a quarta vigília da noite, devia ser entre 3 e 6 horas da madrugada. E os discípulos já deviam estar extenuados, cansados
de remar contra as ondas e contra o vento. Quarta vigília da noite, Jesus foi até os seus discípulos. Verso 26 diz: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles nunca tinham visto aquela cena, nunca tinham presenciado Jesus operando um milagre tipo este que agora eles estavam presenciando, o mestre caminhando sobre as ondas, no meio daquela tempestade, do vento, do mar revolto. Alguém vem caminhando sobre as ondas, é no mínimo assustador. E o texto diz que eles se assustaram, mais do que isso, eles pensaram se tratar de um fantasma. E quando eles pensaram assim, gritaram com medo de pavor. Jesus, porém, acalmou-lhes o coração, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, queridos amigos, todos que me escutam nesta hora, a vida nos oferece momentos assim. De repente você pega o seu barco, o barco da sua vida, e começa a atravessar o mar. A princípio as águas estão calmas e sem nenhum vento lhe perturbando, e de repente, do nada, o céu escurece, os ventos começam a soprar, as ondas ficam bravias, e então você fica amedrontado, assustado, achando que o barco da sua vida vai afundar. Clama por Jesus, nesta hora clame pelo Senhor. Os discípulos não estavam sabendo o que fazer, eles estavam no meio do mar, não tinham para onde correr, não tinham outra solução. Eles eram pescadores experientes, homens acostumados às lides do mar, e eles sabiam que a tempestade poderia ou não passar, e eles estavam remando ali, fazendo todo o esforço para vencer a tempestade, e esqueceram que havia alguém que poderia socorrer-lhes e dar-lhes segurança naquele momento tão difícil, tão inseguro, tão angustiante. Quando eles estavam naquela luta contra as ondas, o barco já só soprar a perecer, eles veem um vulto caminhando sobre as águas. Era noite, não se podia identificar com precisão quem estaria caminhando sobre as águas. O primeiro pensamento que lhes ocorreu é um fantasma, e eles ficaram assustados e começaram a gritar de pavor. E no meio daquela tempestade, no meio daquelas ondas fortes, daquele vento forte, a voz de Jesus ecoou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Como o ânimo é necessário para a gente enfrentar as lutas do dia a dia. Se você acorda indisposto, desanimado, e você sabe que tem uma série de lutas a enfrentar durante aquele dia, é uma consulta médica, é uma ida ou uma busca por solução de algum problema. Se você ficar em si mesmado, se você ficar desanimado, se você ficar sem condição nenhuma emocional e física para sair, o seu problema nunca será resolvido. É preciso que você tome uma posição, é preciso que você reaja, é preciso que você tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, foi o que Jesus disse àqueles homens: tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Não tenha medo dos problemas, não tenha medo da enfermidade que bateu a sua porta, não tenha medo da dificuldade que insiste para que você fique mais abatido do que ela já lhe abateu. Reaja, faça aquilo que Jesus está dizendo para você agora. Ele está falando ao seu coração: filho, tende bom ânimo, tenha bom ânimo, filha, tenha bom ânimo, isto é, não se deixe abater pelas circunstâncias.
Aquelas eram circunstâncias perigosas, porque o texto diz que o mar estava bravio e que aquele barco poderia sucumbir, poderia só soprar, poderia afundar. Mas havia alguém que lá do alto da montanha estava orando por você, está orando por você e olha para você. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, foi elevado aos céus e está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está no alto da montanha ainda olhando por nós. Ele está orando por você. Ele é um intercessor por excelência que todos nós precisamos para enfrentar as ondas do mar. O mar bravio, a oposição. Às vezes você rema numa direção, a onda lhe volta, joga de volta, e você parece que nunca vai sair daquele lugar. Parece que você vai ficar ali para sempre. Mas eu quero dizer nesta noite, com a autoridade que a palavra de Deus nos diz, Jesus está no alto da montanha, e Ele ao longe vê você com o seu barco no meio do mar. Ele já está indo em sua direção para prestar-lhe socorro, para dar-lhe ânimo nesta jornada que você está enfrentando e atravessar esse mar bravio. E foi o que aconteceu. Jesus foi em direção aos seus discípulos, caminhando sobre as ondas. Quem é que caminhava sobre as ondas? Não era um mágico, não era uma pessoa qualquer, não era um bombeiro, não era alguém com qualificações, com condições especiais para socorrer aquele grupo. Não, quem caminhava sobre as ondas naquele momento era o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Era aquele que fez o mar, que conhecia o mar, que podia dar uma ordem, tudo acabar. Era Ele quem estava caminhando sobre o mar, indo em direção aos seus discípulos para prestar-lhe socorro. Quando Pedro ouviu aquela palavra, não tenham medo, tenham ânimo, creiam que sou eu, não tenham medo. E aí Pedro disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha que desafio, que coisa tremenda. Há poucos instantes ele estava lutando com as ondas. Pedro era um pescador experiente, ele sabia como sobreviver àquela situação, mas ela estava difícil. E então, quando eles viram que era Jesus que estava ali, de imediato Pedro se animou. E a gente até pode dizer assim, foi um ânimo exacerbado, porque ele disse: se é o Senhor que está mesmo aqui, manda-me que eu vá ao encontro de ti. Ele queria andar sobre as ondas, ele queria fazer o que Jesus estava fazendo, andando sobre o mar. E Jesus disse: venha, Pedro, pode vir. E Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as ondas e foi ao encontro de Jesus. Porém, quando ele viu que o desafio que ele se impôs era maior do que a sua própria fé, porque ele certamente que olhou as ondas ainda bravias e revoltosas, e ele ficou assustado. Ele disse: eu vou perecer, eu vou afundar. E aí socorre-me, Jesus, porque ele começou a afundar. E Jesus estendeu-lhe a mão e segurou a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Muitas vezes a gente vai confiando na nossa própria capacidade. Aquela foi uma lição para ensinar a Pedro que as nossas capacidades, elas têm limites diante da possibilidade do milagre. Não são as nossas possibilidades pessoais, as nossas condições que realizam o milagre. O que realiza o milagre é a fé. Jesus disse isso: olha, você é um homem de pouca fé, por que você duvidou que estava andando sobre o mar? Jesus, nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, te convida a andar sobre as águas, mas que você vá ao encontro dele com fé, não duvidando, porque pode você
perecer. E foi isso que foi acontecendo com Pedro. E Jesus estendeu-lhe a mão, segurou. Diz assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou. As mãos de Jesus estão prontas para lhe socorrer, para lhe segurar quando você estiver para sofrer algum momento de aflição e pensar assim: eu vou morrer, eu não vou resistir a esta prova, eu não vou suportar esta prova. Olhe para o céu, olhe para cima, veja Jesus sentado no trono de glória, aquele que intercede por você e que pode estar junto a você nesta hora, estendendo-lhe a mão para que você segure-o pela mão, e ele vai lhe abraçar e dizer: vem, filho meu, vem, filha minha, vem estar junto a mim. E ele vai lhe conduzir em segurança para o barco, para que ele possa estar junto com você. Aleluia! E quando subiram para o barco, o milagre aconteceu. O texto diz que o vento acalmou, as ondas ficaram calmas, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! A pessoa que está junto a você não é outra senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está junto a você, ele está pronto a estender a mão, subir no seu barco e acalmar o mar e desfazer a tempestade. Jesus fará isto contanto que você tenha fé. Não creia apenas nas suas reais possibilidades. Eu sei que muitas vezes, por causa da nossa inteligência, por causa das nossas capacidades naturais, a gente pensa que pode driblar, pode vencer, pode ir em frente e vencer toda dificuldade. Mas há momentos em que você precisa deixar de lado suas habilidades pessoais e olhar para cima. Olhe para cima, onde está o Rei da Glória, Jesus, e olhe para Ele e clame a Ele por socorro. Diga: Senhor, socorra-me, socorra-me, porque está difícil. E você vai ver a mão de Deus se estendendo para assegurar você e lhe tirar desta aflição que é um abravio da vida. A vida oferece estas experiências, não uma vez, não duas vezes, mas muitas vezes a gente passa por momentos em que a gente pensa que tudo vai acabar, que não resta mais nada, que tudo acabou. Olhe que no meio do caos, no meio da tempestade está Jesus. Ele vem em sua direção e Ele vai lhe estender a mão e dirá: filho, tenha bom ânimo, filha, tenha bom ânimo. E Ele vai lhe tomar pela mão e vai lhe colocar novamente em segurança no barco da sua vida, e vai controlar as ondas e o vento que sopra sobre você, e vai lhe conduzir em segurança ao porto desejado. Agora, que atitude nós podemos ter diante de um milagre deste? O que é que você faria depois que Jesus fizer o milagre na sua vida? Certamente que você vai querer adorá-lo, você vai querer tributar a Ele a honra e a glória que somente a Ele são devidos. Você vai dizer a Ele o quanto Ele é importante. Você vai declarar o que os discípulos declararam: és verdadeiramente Filho, o Filho de Deus. Você dirá para o Senhor: és verdadeiramente o Filho de Deus, és verdadeiramente o meu Salvador, és verdadeiramente o meu Senhor, és verdadeiramente o meu Redentor. Aleluia, glória a Deus. Você dirá isto, e aí você vai chegar ao seu destino em segurança. Que nesta noite, meditando sobre este milagre, você possa visualizar o que Deus irá fazer na sua vida. Deus vai operar na sua vida.
E é preciso que você entenda isto, que Deus está presente, que Jesus está presente. Ele é aquele que está à direita do Pai. Como Jesus estava no monte orando pelos seus discípulos, Ele está lá nos céus, mas Ele também está aqui conosco, pelo Espírito Santo que em nós habita. Que esse momento seja um momento de oração. Enquanto nós ouvimos o interlúdio musical, o hino, nós vamos nos preparar para a intercessão deste momento. Nós iremos participar do momento de oração com duas pessoas que já estão aqui para esse momento, orando comigo, orando pela família, orando pela nação. Vamos ouvir o louvor, música, enquanto você se prepara. Aleluia. Pegue o seu óleo para a unção. Aí onde você está, você pode se ungir. Coloca óleo sobre a sua testa, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, enquanto nós iniciamos esse período de oração. De olhos fechados, portanto, falemos com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por fazer operações em nosso meio, milagres nas nossas vidas. Nós estamos diante daquele que faz milagres. Tu és o único que podes operar milagres, Senhor, e nós aguardamos no Senhor. Como diz a tua palavra, como os guardas anseiam pelo romper da manhã, assim eu, assim nós, cada um de nós aguarda pela chegada do Senhor Jesus. No meio dessa tempestade, no meio desta tribulação, no meio desta angústia, Senhor, nós elevamos os nossos olhos para os céus. Elevo os meus olhos para os céus. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Oh, queridos, em nome de Jesus, nesta noite, venha socorro dos céus para ti. Que o Senhor olhe para você com compaixão, com piedade e com misericórdia. Que a mão do Todo-Poderoso se estenda sobre você nesta hora, e que todo mal que tem te cercado como um exército, este mal recue agora em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, diz: ainda que o exército me cercasse, no Senhor eu confiaria. Louvado seja teu nome. Nós confiamos no Senhor e na força do seu poder. Ó Espírito Santo, reveste a tua igreja nesta hora com a armadura de Deus, com toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, e os pés calçados devidamente com o evangelho da paz. Que esta armadura esteja bem ajustada sobre nós agora, Senhor, e possamos entrar
no Santo dos Santos em oração. Meu Deus, para clamar em favor dos necessitados, para clamar em favor das famílias, em favor da nação brasileira. Mas nesta hora eu quero apresentar ao Senhor todos aqueles que sofrem de enfermidades. Meu Deus, o número diante dos jovens faz apenas crescer. As estatísticas apontam crescimento da enfermidade. Mas diante do Senhor, o que é isto, Senhor? Nada, absolutamente nada. Os números são significativos para nós, mas não para ti, porque tu és o poderoso, tu és aquele que sopras e, ó Deus, acalmas o mar, acalmas a tempestade. Nós te suplicamos pela tua palavra, que diz em Marcos capítulo 16 que Jesus deu ordem aos discípulos para que fossem pregar seu evangelho e curasse os enfermos, e ressuscitasse os mortos, e pusesse as mãos sobre os enfermos, e eles ficariam curados. Louvado seja teu nome, Senhor, que nesta hora a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a cabeça de todo aquele que está enfermo, e em nome de Jesus nós ordenamos, eu ordeno em nome de Jesus, toda enfermidade na cabeça vai sair agora. Que assolam a cabeça, dores de cabeça, cefaleias, toda sorte de enfermidades, Senhor, que causam mal-estar, que prostram, meu Deus, que tiram a serenidade, a alegria, o prazer de viver. Eu repreendo agora enfermidades na cabeça, saia em nome de Jesus. Toda dor de cabeça vai sair agora em nome de Jesus. Liberta-nos, Pai, de toda cefaleia, em nome de Jesus. Aquele que está sofrendo de aneurisma cerebral, aquele que está sofrendo de câncer no cérebro, eu repreendo agora em nome de Jesus. Vai sair agora estas enfermidades em nome de Jesus. Doenças nos olhos, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Todo glaucoma, toda doença, Senhor Deus, que causa cegueira, eu repreendo em nome de Jesus. Tumores nos olhos, Senhor Deus, a diabetes que cega também, eu oro por aquele que já está cego, para que o Senhor restaure sua vista em nome de Jesus. Aquele que crê na tua palavra, no poder que o Senhor tem para repreender o mal, eu nesta hora repreendo todo o mal nos olhos, toda a vista que foi operada e que ainda não se recuperou, eu ordeno agora que em nome de Jesus seja definitivamente curada. Eu abençoo a vida de tua serva Jerusa, de tua serva Eliana, de tua serva Wanda, de tua serva Rita, meu Deus, de todos aqueles que confiam no Senhor. Toca nos olhos enfermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidades na boca e na garganta, tumores na língua, tumores na faringe, na laringe, na traqueia, no esôfago, eu repreendo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Doenças no pulmão, meu Deus, quantos pulmões nesta hora estão, meu Deus, enfraquecidos, sem a capacidade de, Senhor Deus, de absorver o ar, de filtrar o ar. Meu Deus, toda infecção pulmonar vai sair agora em nome de Jesus. Esses pulmões sejam restaurados. Toca, Senhor, toca neste coração enfermo. Meu Deus, nós sabemos que os homens, eles trabalham com a ciência, e muitas vezes eles são usados pelo Senhor para nos advertir dos males que assustam a gente, que tocam o nosso corpo. Eu te peço agora, ó Pai, que aquele diagnóstico médico, meu Deus, que assustou o coração desta pessoa, Pai, toca nesse coração, toca agora toda obstrução, toda malformação, mesmo congênita, eu ordeno agora que cesse em nome de Jesus, e este coração seja curado, Senhor. Toca
no coração de Benjamin, toca no coração de Marli, toca no coração, Senhor, de tantos que nesta hora clamam a Ti. Eu entrego a Ti todos aqueles que sofrem de males do coração. Eu clamo nesta hora, cura em nome de Jesus, saia a enfermidade em nome de Jesus, toda enfermidade do estômago, meu Deus, quantos tumores, úlceras, vai em nome de Jesus, sara esse estômago enfermo, em nome do Senhor, que toda má digestão, eu repreendo agora em nome de Jesus, que esse estômago funcione perfeitamente para a glória do Senhor. Toca no fígado gorduroso, toca no fígado que foi atingido pela cirrose, eu repreendo toda a cirrose em nome de Jesus, que este fígado seja restaurado para a glória do Senhor, toda a contaminação dele vai sair agora em nome de Jesus, toda a contaminação do pâncreas, diabetes, eu a Ti digo, saia em nome de Jesus, que este pâncreas seja curado para a glória do Senhor. Toca nos rins enfermos, quantos sofrendo de doenças nos rins, rins paralisados, meu Deus, e às vezes se espera até um transplante de rim, mas foste Tu que fizeste os rins dos homens, portanto toca neste rim enfermo e ele seja curado para a glória de Jesus. Toca na bexiga doente, oh meu Deus, toca nessa bexiga que não está funcionando, que sofre de infecções constantes, vai agora se acessar toda enfermidade nesta bexiga em nome de Jesus. Enfermidades da próstata, eu repreendo toda prostatite, toda inflamação de próstata, nesta hora todo tumor de próstata vai sair em nome de Jesus. Toda enfermidade, Senhor, dos intestinos grosso e delgado, toda obstrução, toda diverticulite, aquele Senhor chamado Roque, que sofre, Senhor, dessa doença, que o Senhor repreenda agora e ele saiba que foi Jesus que o curou, em nome do Senhor. Toca no útero, ó Deus, que tem enfermidade, toca naquele, Senhor Deus, que está sofrendo, meu Deus, de miomas, eu repreendo em nome de Jesus, que esta mulher seja curada para a Tua glória. Toca nesta hora em nome de Jesus, toca nos ossos enfermos, tanta osteoporose, tantas deformidades nos ossos, toca, Senhor, nesses joelhos deformados, nessas dores constantes nos ossos, dos pés, dos artérios, todo joanete vai desaparecer agora, todo esporão de calcânio vai desaparecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dores da coluna, toda a coluna enferma, Senhor, oh meu Deus, Senhor, toda a coluna, cujas vértebras estão inflamadas ou atingidas por descalcificações, meu Deus, inflamações, eu repreendo agora o mal que se alojou na coluna cervical, na coluna lombar, eu repreendo agora em nome de Jesus, vai desaparecer todo o bico de papagaio, toda escoliose, toda cifose, toda lordose vai desaparecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu clamo por aqueles que sofrem, meu Deus, de pressão alta, que usam medicação para que a sua pressão seja estabilizada. Tu és a dose maior, Senhor. Nós precisamos nesta hora de uma dose vinda dos céus, de uma medicação dos céus, que o Espírito Santo ministre agora sobre aqueles que estão sofrendo de pressão alta e seja agora tirado, repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, doenças de pele, todo vitiligo, psoríase, toda inflamação, meu Deus, do couro cabeludo, toda queda de cabelo, eu repreendo agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que sofrem, meu Deus, por situações de desgastes emocionais e estresse, Senhor. Oh meu Deus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo aquele, Senhor, que está sendo, meu Deus, perseguido por desejo de suicídio. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Meu Deus, que em nome de Jesus, toda doença de origem emocional desapareça agora, em nome de Jesus. Eu clamo por aqueles que sofrem do mal de Parkinson. Visita pastor Eli Melo. Meu Deus, o teu filho espera em ti, que a sua doença desapareça em nome de Jesus. Meu Deus, o Alzheimer, aqueles que sofrem de Alzheimer, que o Senhor nesta hora visite e cure por misericórdia. Oh Deus, todos os que sofrem de esclerose múltipla, que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo que dá vida, manifeste-se no corpo deste enfermo agora para a tua glória, em nome de Jesus. A ti seja o louvor, a adoração, porque só tu és digno. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, que saiu para vencer e venceu. E é neste propósito, Pai, que estamos trazendo as famílias no altar do Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue entrando com providência, com socorro, ó Deus, providenciando o providenciável para cada família que tem passado por momentos de apuros em todas as áreas da sua vida. Que o Espírito Santo da verdade esteja revelando às famílias, ó Deus, uma vida comprometida com o Senhor e com a palavra que é a verdade, a palavra que orienta, que dirige, que guia, que cura, que salva, que liberta. Esta palavra, ó Deus, ministrada nesta noite, é o nosso advogado fiel. E nós queremos dizer ao Senhor, ó Pai, onde quer que esteja nesta noite, nas famílias, uma situação, ó Deus, que venha a ser tratado e lidado com a justiça, em nome de Jesus, seja a área de herança, seja a área financeira, seja a área da aposentadoria, seja a área dos bens. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando com socorro nesta hora, que não haja nenhuma polêmica entre famílias, que não haja nenhuma violência, não haja contenda, não haja ganância. Deus, na autoridade do nome de Jesus, seja na venda da casa, seja, ó Deus, uma política familiar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor enviou Jesus Cristo, meu Deus, para destruir as obras do diabo, e todo poder e autoridade foi dada à igreja do Senhor Jesus, porque essas situações não procedem do Senhor, ó Deus, e é o Senhor que tem a palavra determinada para que todo mal, toda inquietação, toda ameaça de morte, toda palavra maldita, tudo que vem contrário às famílias nesta noite, meu Deus, causando revolta aos esposos, causando revolta aos filhos, ó Pai, às esposas, parentes, ó Deus, de primeira e segunda categoria. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite entre com providência e milagre. O Senhor é um Deus de milagre, não há outro que possa fazer tão bem, ó Deus, resolver essas situações
uma forma sobrenatural. Agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor nesta noite envie um exército de anjos habilitados, capacitados para guerrear estas guerras, ó Pai, das famílias, ó Pai, que têm sofrido nos últimos dias as inquietações que surgem e eles não sabem, ó Deus, como lidar com determinadas, ó Deus, situações que têm surgido, que têm afrontado, tem sido, ó Deus, uma afronta na vida de cada família que, ó Deus, tem sofrido. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos trazer as crianças que estão retornando às escolas nesta hora. Traga recurso financeiro para os pais comprarem os materiais escolares. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão desempregados, aqueles que dependem da ajuda da família, ó Deus, no orçamento da casa. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor não está atrelhado à inflação do país. O Senhor, Ele faz multiplicar, como o Senhor nos ensina a palavra. Que nesta noite, Senhor, as famílias vejam, ó Deus, o agir e o operar do Senhor. Em nome de Jesus, entregamos, ó Pai, as causas das famílias nas mãos do Senhor, para que os pais saibam, ó Deus, assumir os seus filhos e não entreguem aos estranhos, não entreguem suas responsabilidades aos avós, mas que os pais, ó Deus, em nome de Jesus, recebam nesta noite a ministração que vem do alto e possam reconhecer o privilégio que tens de ser pai, de ser mãe, quantos muitos ainda não foi dado esta oportunidade. Nós suplicamos, Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o árbitro do coração de todos os familiares, ó Pai, nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja. Glória a Deus. Glória a Louvado seja Deus. o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito és o Senhor. Bendito Deus sobre toda a terra, todos sobre tudo. Bendito é o Senhor. Pai amado e querido, queremos neste momento, Senhor, clamar a Ti mais uma vez pela nossa nação, Sim, por esta sim. terra chamada Brasil, meu Senhor. Oh Pai, a Tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor, que seja esta nação, o Brasil, Sim, que seja Pai. o Senhor, único Deus sobre esta nação, meu Sim, Pai. sim. Que haja, Senhor, entendimento no coração do povo brasileiro, Oh, meu para Deus. reconhecer, para ter o entendimento de que só o Senhor é Deus, que somente a Ti, meu Senhor, devemos exaltar, somente a Ti Oh, devemos Senhor. adorar. Oh, Pai, aquebranta o coração desta nação, dá este entendimento, meu Senhor, a todo o povo brasileiro, porque sabemos, Deus, que em muitos lugares ainda, Senhor, muitos não Te receberam por Senhor, Oh, meu muitos, meu Pai, ainda se dobram diante de deuses que não são É deuses. verdade. Por isso, tenha misericórdia Perdoa, da Senhor. nossa nação, meu Pai. Perdoa. Perdoa, Pai, a nossa idolatria. A idolatria. E nos ensina, Senhor, a caminhar nos Teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a seguir somente a Ti, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus, desta grande nação. Por favor, meu Deus, não permita, Senhor, que continuem a se perder, meu Pai, a se desviar, meu Senhor, da Tua presença, servindo a deuses estranhos. Tenha misericórdia, Deus. Eu clamo ao Senhor nesta hora. Converte, meu Senhor, o coração desta nação a Ti. Amém. Abençoa, Deus, as nossas autoridades. Visita, Senhor, as nossas autoridades. Oh, Dá Senhor. conhecimento, dá entendimento, meu Pai, para que possam buscar de Ti sabedoria para governar esta nação, para conduzir, meu Pai, a esta nação. Deus, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos a vida do nosso presidente. Amém. Abençoa este homem, meu Pai, porque a autoridade dele foi dada pelo Senhor. O Senhor permitiu se assentar como presidente desta nação. Por isso eu Te peço, Deus, Sim. conduza este homem. Conduz, Senhor. Por favor, ensina ele, meu Pai, dá sabedoria
feito na direção desta nação. Que em nome de Jesus ele busque sempre do Senhor, meu Pai, a sabedoria e a direção. Pai, em nome de Jesus, toma conta dele, preserva, Senhor, a saúde, a vida dele, Senhor. Guarda também a família, os filhos, meu Pai, a esposa, tua serva, meu Senhor. Que ela seja uma mulher sábia, meu Pai, como fala na tua palavra. Que ela ajude, que ela apoie, Senhor, a este homem, marido, meu Pai, para que ele vá bem em tudo aquilo que deve ser feito. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, a todos eles. Pai, visita também, Senhor, cada ministro de Estado desta nação. Ó Pai, toma em tuas mãos a vida destes homens e mulheres que governam a nossa nação, juntamente ao presidente. Instrui, meu Senhor, cada um deles, que a vontade deles não prevaleça, mas que seja a vontade do Senhor, que a direção do Senhor esteja com cada um deles. Visita cada estado brasileiro, Senhor. Visita os governadores de cada estado, Senhor. Clamo a Ti neste momento especial pelo governador da Bahia, o nosso estado. Pai, em nome de Jesus, dirige esse homem, meu Senhor. Instrui ele em cada decisão, meu Pai, que deve ser tomada. Abençoa, Senhor, os prefeitos de todas as cidades brasileiras, os vereadores, meu Pai, deputados federais e estaduais, senadores, meu Pai, desta nação. Que em nome de Jesus haja temor no coração de todos eles, meu Pai, haja temor do Senhor, que eles busquem do Senhor fazer o que é justo, meu Pai, que o Senhor esteja na vida de cada um deles, direcionando, conduzindo em tudo que deve ser feito. Por misericórdia, Deus, abençoa esta nação, meu Senhor, em toda a sua extensão, todo o teu povo, Senhor, desta nação, que seja abençoado e que os corações, meu Pai, se voltem para Ti, buscando de Ti, meu Pai, o Teu reino, a Tua justiça, Deus, em nome de Jesus. Visita o povo, tenha misericórdia de todos aqueles, meu Pai, que estão passando por dificuldades, enfermidades, Senhor, que tem tirado a paz, tem trazido dor e sofrimento. Ó Deus, tenha misericórdia, entra com cura, meu Senhor, com cura na vida destas pessoas. Por favor, meu Pai, esvazia os hospitais, as UPAs, Senhor, que estão superlotadas. Pessoas, meu Pai, dependendo de regulação, meu Pai, sem nunca achar vaga. Tenha misericórdia, socorre, Pai, o povo brasileiro, por tua misericórdia, Senhor. Eu te peço, rogo a Ti que visite todo o interior da Bahia, todas aquelas cidades, meu Senhor, que estão arrasadas devido às últimas chuvas. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, de todo aquele povo. Consola os corações daqueles que estão hoje aflitos, desesperados, meu Senhor, porque perderam tudo, meu Pai, perderam tudo. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor socorra, porque Tu és Deus de provisão. Socorre, entra com providência, meu Pai, na vida destas pessoas e também de outros estados. Minas Gerais, Senhor, também está debaixo d'água. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Alivia, meu Senhor, o sofrimento desses estados, Senhor, que tem sofrido com tanta chuva. Ó Senhor, por misericórdia, faz cessar, meu Pai. Dê a chuva, Senhor, na medida exata, que não traga tanto sofrimento, Senhor, a toda esta população. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor oriente, meu Pai, as nossas autoridades a entrarem com providência, com socorro, para corrigir, meu Pai, todo esse sofrimento, todo esse desgaste, todas essas perdas, meu Pai, dessas populações. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, confiando que Tu és fiel, meu Pai, para fazer muito além de tudo isso que eu te peço. Que em nome de Jesus, o Senhor se agrade, Pai, de todos nós. Aceita, Senhor, esta oração e atende as nossas súplicas. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Amém. E glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor, porque é Ele quem faz maravilhas. Quero finalizar o culto desta noite
enviando saudações aos nossos missionários, a irmã Nancy, que está na Tanzânia. Como é bom ouvir os relatórios de Nancy, como é bom saber o que Deus está fazendo naquele país, lá no continente africano. Também cumprimentamos a irmã Rosane Reis, que está em Guiné-Bissau, já 2 anos, caminho de 3. Deus tem abençoado muito o ministério desta irmã ali em Guiné-Bissau. Envio saudações também para as missionárias em Campo Baiano, a missionária Andréia. Vamos orar por ela agora no final do culto. Ela foi acometida de Covid e ela pediu oração por ela. Lembrem de Andréia, aquela jovem membro da nossa igreja que trabalha com a Jocum. No momento ela está no Paraná, orando no Paraná e trabalhando com a missão Jocum. Também vamos orar pela missionária Patrícia, que está no Mato Grosso. Nós vamos clamar por ela. Ore pelas missionárias. Também a missionária Marlúcia Abramson, que está no sertão da Bahia, e Deus tem abençoado muito o seu ministério ali naquele lugar. O pastor Walter Ney, que está na cidade aqui no interior da Bahia, cujo nome é Capim Grosso. Vamos orar por eles. São os missionários que nós temos muito apreço, muita consideração. Também oramos pelo trabalho de Pirajá, da missionária a irmã Edinalva, junto com o seu esposo, o irmão Bioga. Que Deus abençoe este casal ali em Pirajá. Ore pela pastora Denilze, que está de férias, está em São Paulo, para que ela retorne com segurança. Estará conosco nesse final de mês agora, pastor Deraldo, que viajou, retornou para Minas Gerais há 1 ano atrás, mas que vai vir passar uns dias aqui na Bahia. Já está na verdade na Bahia, mas visitará nossa congregação. E não esqueça de abençoar a cesta do amor da igreja. Então, domingo passado você viu o apelo, você deve ter recebido o ticket de cooperação. Faça isto, porque nós carecemos muito de ajuda. Então, feche os olhos para a oração final, a bênção apostólica e o pós-lúdio musical. Pai, em nome de Jesus, bendizemos ao Senhor por esta noite, por esse momento que Tu nos deste, Senhor, de estarmos reunidos como igreja. Nós agradecemos pela Tua presença entre nós, por estares aqui conosco, e também, Senhor, estares aí nos lares dos Teus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre suas casas, sobre suas vidas, e aquilo que foi pedido em relação a todos os lares, o Senhor contemple por misericórdia no nome de Jesus. Ó, em nome de Jesus, abençoe os missionários. Nós clamamos por estes cujos nomes foram aqui mencionados: Nancy, Rosane, Marluce, Patrícia, Tua serva Andréia, seja recuperada. Visita, Senhor, os demais missionários, Walter Ney, Messias e a sua esposa. Pai, em nome de Jesus, o Teu servo que está na Índia, visita ele e a sua esposa Alexi e Suana, Senhor. Toma nas Tuas mãos os Teus filhos. Dá-nos uma noite em paz. Livra-nos do mal, da aparência do mal. Livra-nos de pecar contra Ti, e que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos vós, hoje e para sempre.